Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Mais uma vez aqui no canal Palavrinha de Deus com a Tia Lu, trazendo historinhas da Bíblia para você, historinhas da Palavra de Deus. E hoje eu vou trazer a história de Jesus anda sobre o mar. Fique comigo até o final desse vídeo. Essa passagem da Bíblia se encontra em Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 22. Está escrito: Jesus anda sobre o mar. Eu vou ler a passagem para vocês. Pegue aí a sua Bíblia, se você já sabe ler, para acompanhar a leitura. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus." Então vemos aqui o que diz a nossa leitura. Você sabia que você pode estar dentro dessa história? Nossa, como assim, Tia Lu? Dentro dessa história? É assim, porque quando nós lemos a Bíblia, nós nos identificamos com os personagens da Bíblia. E nós vemos aqui, a Tia Lu vai explicar para vocês essa passagem, que Jesus, ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e tudo mais. Só que ele falou aos discípulos para eles irem indo com o barco do outro lado, né? Com o barco. E ele foi no monte orar sozinho. Enquanto isso, os discípulos foram ao mar, pegaram um barco, foram no mar. Só que veio aquele vento forte, aquelas ondas, e eles estavam apavorados, porque Jesus falou que ia lá com eles, mas Jesus não tinha vindo ainda, e aquele mar estava todo... E aquele mar estava... aquelas ondas turbulentas, aquele vento bem forte, e eles estavam com muito medo. Mas de repente, eles viram alguém vindo na direção, na contramão daquele vento forte, na contramão daquele vento turbulento, e eles viram, e eles acharam que era um fantasma. Vocês acreditam, pessoal, que eles acharam que era um fantasma? Fantasma não existe, né, pessoal? E eles acharam, ao invés de pensarem que sim, era o Senhor Jesus, eles pensaram que era um fantasma, porque estava andando sobre as águas, andando por cima da água, sem afundar. Então eles viram e gritaram: "É um fantasma!" Isso nos mostra o quê? Que eles não confiaram, não acreditaram que era o Senhor Jesus. Eles acreditaram que era um fantasma. Fantasma não existe, pessoal, mas existem outros tipos de fantasmas. Os fantasmas da nossa mente. Que tipo de fantasma? O medo, a preocupação, a ansiedade. São tipo de fantasmas na nossa vida que nos causam pensamentos ruins. Então, existem outros tipos de fantasmas. Nós adultos também
temos muitos fantasmas na nossa mente, coisas que nós ficamos preocupados, imaginando, pensando no futuro, pensando algo ruim. Isso são fantasmas que assombram nossa mente. Só que o Senhor Jesus disse, sou eu, ele disse para eles, sou eu. Mas Pedro questionou, se és tu mesmo, Senhor, diga que eu vá até o Senhor. E ele falou, venha. Ele chamou, venha. Talvez o Senhor Jesus esteja falando isso para você hoje. Venha. E Pedro pegou e foi. E ele caminhou sobre as águas. Ele estava indo em direção a Jesus porque ele estava focado em Jesus, olhando para o Senhor Jesus. Você está focado no Senhor Jesus ou não? Porque Pedro, enquanto ele estava focado no Senhor Jesus, o que é focado, tia Lu? É olhando fixo para Jesus, olhando firme para Jesus. Mas tia Lu, eu não consigo ver Jesus. Jesus está no céu. Não, mas nós temos a palavra aqui que Jesus está conosco todos os dias de nossas vidas. Ele é invisível, mas ele está aí com você. Ele quer segurar a sua mão. E é o que ele fez com Pedro. Só que Pedro, ao caminhar sobre as águas, ele olhou ao redor e se distraiu com aquela ventania, se distraiu e sentiu medo e duvidou, porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, para aquela ventania, para aquelas ondas fortes, e ele começou a afundar. Só que a hora que ele afundou, ele gritou, salva-me, Senhor! E o Senhor segurou pela mão e entrou com ele no barco. E sabe o que aconteceu a hora que ele entrou no barco? Aquela tempestade e aquele vento parou e ficou tudo calmo, tudo maravilhoso, uma paz. Esse barco pode representar a sua vida. Você convidou o Senhor Jesus para entrar no seu barquinho? No barquinho da sua vida? Na sua trajetória? Você está tendo a presença do Senhor Jesus em todos os momentos? Mas como que você vai ter a presença do Senhor Jesus? Orando, fazendo o Papai do Céu, chamando, Senhor Jesus, segura a minha mão. Senhor Jesus, entra no barquinho da minha vida. Senhor Jesus, acalma a tempestade do meu coração. Senhor Jesus, resolve os meus problemas, os fantasmas da minha mente. Lança tudo fora, Senhor, e traz o meu pensamento, pensamentos que agradam o Senhor, pensamentos de fé e de muita coragem. É isso que o Senhor espera de você. É isso que Ele espera de você. Então a palavra de hoje traz tudo isso para você. Que você não perca a fé, que você não tire os olhos fixos do Senhor Jesus na sua vida, porque Ele está com você e Ele diz agora, não tenha medo, não temas, eu estou contigo. E Ele te toma pela tua mão e não solta a tua mão, Ele jamais vai te abandonar. Fica o recadinho de hoje para você, que Deus abençoe você, toda a sua família, seu lar, sua casa, hoje e sempre. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.